Fala galera! Muito bem! Como vai você? Espero que esteja tudo bem com você. E nós estamos aí ao vivo para o 12º dia do Desafio Loucos pela Bíblia. Que coisa mais incrível! Milhares de pessoas lendo a Bíblia juntos. Está sendo fenomenal, está sendo impactante. Eu tenho certeza que nós vamos deixar uma marca muito positiva na história do mundo digital. Pessoas se reunindo para ler a Bíblia e para aprender mais a respeito da Bíblia. Hoje nós vamos orar para que Deus possa nos ajudar a não sucumbir, a não nos entregar aos perigos da paixão. No desafio de hoje nós vamos ver que a paixão pode ser traiçoeira, que ela pode causar problemas gravíssimos, pode nos ferir, pode nos machucar e por isso nós precisamos ter muito, mas muito cuidado com a paixão, tá bom? Vamos orar pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós e que não permita que a gente se entregue à paixão, correndo o risco de se ferir, se machucar e machucar outras pessoas? Vamos lá. Deus, nesta noite nós oramos ao Senhor primeiro, agradecidos porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos dado ânimo para que a gente possa estar aqui firme e forte, aprendendo mais acerca da sua palavra, aprendendo mais acerca das coisas do teu reino. Muito obrigado, Deus, que o Senhor nos mantenha firmes nessa jornada e jogue por terra todo desânimo, tudo aquilo que pode estar nos impedindo de alcançar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, o conhecimento da tua palavra. Nós oramos pedindo ao Senhor que nos fortaleça para que a gente não se entregue, não sucumba aos riscos, aos perigos da paixão. Que o Senhor não permita que a paixão domine o nosso coração, a nossa mente, fazendo com que a gente acabe se comprometendo, acabe se ferindo, acabe ferindo outras pessoas. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa nos dar discernimento para discernir e ter o entendimento do que nós estamos sentindo, se é amor, se é paixão, que a gente, Deus, possa entender que a paixão é um sentimento inconsequente, um sentimento, Deus, que nos faz fazer coisas sem pensar, mas que o amor é um sentimento sábio, um sentimento puro, um sentimento que vem do Senhor. Eu peço ao Senhor, Deus, que possa nos ajudar a não permitir que a gente se entregue à paixão, sendo levado por ela, sendo dirigido por ela. Que a gente seja dirigido apenas pelo amor, puro amor que vem do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal? Olha, hoje nós vamos ler o capítulo 34, o capítulo 35 e o capítulo 36 de Gênesis, tá? Hoje nós vamos ler esses textos. Eu vou mudar aqui rapidinho, parece que a nossa transmissão no YouTube não estava ao vivo, deixa eu ver. Opa, concluído, pronto. Beleza. Vou compartilhar com o pessoal aqui que a gente está ao vivo pelo YouTube. Deixa eu ver. Opa. Muito bem. A nossa transmissão no YouTube, ela estava ali como confidencial, estava como uma transmissão privada. Então vamos lá. Jogando aqui para o pessoal, que a gente está ao vivo no YouTube agora também. Beleza? Isso, pronto. E aí, pessoal, hoje nós vamos ler então o capítulo 34, 35 e 36 de Gênesis. Olha, o primeiro capítulo, o capítulo 34, vai falar sobre uma das filhas de Jacó, a mulher chamada Diná. É a única filha, mulher, que Jacó tinha, Diná. E essa história de Diná vai nos mostrar aqui sobre o cuidado que a gente deve ter com a paixão, impedir que a paixão nos domine, que a paixão possa conduzir a nossa vida, tá? Olha, no capítulo 34, verso 1, vai dizer assim: certa vez, Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Eles estavam morando no lugar chamado Siquém, né? E aí a filha de Jacó e Leia foi fazer uma visita para as moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Ele viu Diná, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com que ela o amasse. Depois disse ao pai: peça esta moça em casamento para mim. Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado a sua filha Diná. Porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltassem para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, olha só que interessante, ficaram indignados e furiosos,
pois Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Hamor lhe disse: o meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ele case com ela. Fiquemos parentes, nós casaremos com as suas filhas e vocês se casarão com as nossas. Fiquem aqui com a gente, morando na nossa região. Comprem terras onde quiserem e façam negócios por aqui. Depois, Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam este favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem e digam quanto querem que eu pague pela moça, mas deixem que ela case comigo. Pagar pela moça é pagar o dote, tá? Havia uma contribuição que o homem fazia à família da moça como pagamento pelo dote, uma prática que existia e existiu até pouco tempo atrás, né? Até uns 100 anos atrás ainda era praticado essa questão do dote, né? Verso 13. Como Siquém havia desonrado a irmã deles, os filhos de Jacó foram falsos na resposta que deram a ele e ao seu pai Hamor. Eles disseram assim: não podemos deixar que a nossa irmã case com um homem que não tenha sido circuncidado. Pois isso seria uma vergonha para nós. Só podemos aceitar com esta condição, que vocês fiquem como nós. Quer dizer, que todos os homens sejam circuncidados. Aí sim, vocês poderão se casar com as nossas filhas e nós nos casaremos com as filhas de vocês. Nós viveremos no meio de vocês e seremos todos um só povo. Mas se vocês não aceitarem a nossa condição e não quiserem ser circuncidados, nós iremos embora e levaremos a nossa irmã. Hamor e o seu filho Siquém concordaram com a condição. Sem perda de tempo, o moço foi circuncidado, pois estava apaixonado pela filha de Jacó. E Siquém era a pessoa mais respeitada na família de seu pai. Depois, Hamor e o seu filho Siquém foram até o portão da cidade e disseram aos moradores da cidade: essa gente é amiga. Vamos deixar que eles fiquem morando e negociando aqui, pois há terras que chegam para eles. Nós poderemos casar com as filhas deles e eles poderão casar com as nossas. Mas eles só concordam em viver entre nós e tornar um só povo com a gente se aceitarmos esta condição. Todos os homens precisam ser circuncidados, como eles são. E será que não ficaremos com todo o gado deles e com tudo que eles têm? É só aceitarmos essa condição e eles ficarão morando entre nós. Todos os homens maiores de idade concordaram com Hamor e com seu filho Siquém e foram circuncidados. 3 dias depois, quando os homens sentiam fortes dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram as suas espadas, entraram na cidade sem ninguém notar e mataram todos os homens. E Hamor e Siquém também foram mortos. Em seguida, Simeão e Levi tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra da sua irmã. Eles levaram as ovelhas, as cabras, os gados, os jumentos e tudo que havia na cidade e no campo. Tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora, os cananeus, os perizeus e todos os moradores dessa terra vão ficar com ódio de mim. Eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Mas eles responderam: nós não poderíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. Veja, pessoal, aqui nós temos um exemplo claro sobre os riscos da paixão, sobre permitir que a paixão nos domine e ser guiado pela paixão. Nós temos um homem chamado Siquém, que, de acordo com a Bíblia, você lê o verso 3 do texto, ele se sente atraído por Diná, e a paixão tem muito a ver com atração apenas atração, apenas desejo, e é um desejo que nos faz pensar que estamos amando, é um desejo tão avassalador, tão turbulento, que mexe tanto com a gente que a gente chega a pensar que é um tipo de sentimento poderoso, que é como se fosse o amor. Mas o amor, ele não é esse sentimento barulhento, que chega fazendo bagunça. O amor é um sentimento calmo. Nós lemos, por exemplo, aqui em 1 Coríntios capítulo 13, né? Se você pode, vem comigo para 1 Coríntios capítulo 13.
enquanto eu abro aqui, eu quero lembrar para você que nós estamos lendo a Bíblia toda em um ano. Se você quer ler a Bíblia toda em um ano com a gente, ter algumas explicações bíblicas, basta você continuar nos acompanhando todos os dias aqui no nosso canal, às 22 horas, no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós estamos ao vivo, onde nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. Nós estamos em Gênesis hoje, Gênesis capítulo de número 34. E agora nós vamos fazer um paralelo com Gênesis 13, onde o apóstolo Paulo diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus e ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Agora Paulo passa a descrever o amor. É interessante que aqui no começo, quando ele fala assim, eu poderia falar todas as línguas que são faladas, tanto na terra como no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um gongo, como algo que faz barulho. Falar as línguas do céu e da terra, fazer barulho. Falar as palavras serem como um gongo, fazer barulho. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender os segredos e ter tanta fé que poderia tirar as montanhas do seu lugar, fazer barulho. Poderia dar tudo que eu tenho aos pobres, entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Fazer barulho, tudo isso tem a ver com fazer barulho, com você querer demonstrar algo. E esse é o tipo de sentimento que tem a ver com a paixão, sabe? A paixão é esse sentimento que nos faz fazer barulho demais, fazer alarde demais. Mas agora, Paulo vai descrever o amor. Ele diz assim, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém tudo suporta com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Então aqui, o amor ele não quer o mal do outro. O amor não se alegra quando o outro faz algo mal. O amor é esse sentimento que tenta proteger, que tenta cuidar. Mas a paixão é esse sentimento que coloca o ego acima de tudo, à frente de tudo. E aqui Siquém está demonstrando os riscos da paixão. O risco de você colocar o ego à frente de tudo, os seus desejos, as suas emoções, sabe? Siquém, ele queria ter Diná e ele não mediu as consequências para isso, porque ele sentia uma forte atração e queria que essa atração ela fosse suprida. E aí o que ele faz? Ele viola ela sexualmente. Aqui, um abuso sexual. Ele tem práticas sexuais com Diná e o texto diz que após ele ter tido essas práticas sexuais, ele decidiu se casar com ela. Olha que coisa terrível, Ele decidiu agora se casar com a mulher que ele acabou de abusar sexualmente. E aí nós percebemos aqui algumas características da paixão que são perigosas. Por exemplo, a paixão nos leva a ter atitudes inconsequentes. A inconsequência é um atributo de quem está apaixonado. O amor ele não é assim. O apóstolo Paulo disse que quem ama não quer ver o outro mal, que quem ama pensa no outro, que quem ama não é egoísta, que quem ama não se alegra quando o outro está mal. E aqui a paixão é esse sentimento inconsequente, um sentimento inconsequente que levou Siquém a abusar sexualmente de Diná. A paixão nos leva a queimar etapas. Veja, ele primeiro abusa sexualmente da moça e depois a pede em casamento. O abuso sexual aqui é uma coisa assim que nós devemos caracterizar como uma coisa terrível que aconteceu. Uma coisa que feriu a moça, que marcou a identidade dela, mas trazendo para os dias de hoje, nós percebemos que muitas vezes, muitos rapazes e moças, eles queimam etapas importantes do relacionamento. Sabe, como nós sabemos, o sexo é uma prática reservada para o casamento, nós devemos ser puros até o casamento, e quando nós chegarmos ao casamento, nós, então, nos entregamos sexualmente à pessoa. Eu já disse, quando nós lemos sobre a história de Jacó, que aguardou 7 anos para poder se casar com Raquel, e aqueles 7 anos pareciam como se fossem dias, que quem ama espera, que quem ama respeita o outro, que quem ama não quer que o outro quebre princípios. E aqui Siquém, apaixonado por Diná, ele abusa sexualmente dela e depois pede em casamento. Isso é queimar etapas. Em terceiro lugar, a paixão nos faz abrir mão de princípios. Bom, havia um costume entre o povo de Jacó, entre a nação que Deus estava começando por meio de Abraão, de Isaac e Jacó, de circuncidar os homens
as pessoas do sexo masculino. Era um costume religioso. O que é a circuncisão? A circuncisão nada mais é do que cortar o prepúcio, a pele que encobre o pênis. Então é feito quando a criança tem 8 dias. E alguns homens, quando vêm para o meio do povo de Jacó e Abraão, eles tinham que se submeter a esse ritual que simbolizavam que aqueles homens eram dedicados a Deus. Então Siquém, que não vivia esses princípios, que não tinha esses costumes, ele é colocado diante de uma condição. Nós permitimos sim que você se case com a nossa irmã, desde que você seja circuncidado. Nós permitimos que você case com ela, mesmo depois do que você fez, se você fosse circuncidado. No entanto, além de Siquém estar abrindo mão do costume, trazendo para si costumes que não eram costumes importantes no povo dele, trazendo para o povo dele costumes que não fazia parte daquele povo, daquela cultura, ele na verdade está caindo numa armadilha, porque os irmãos de Diná estavam fazendo com que eles, ao cortarem a pele do prepúcio, ao fazerem essa cirurgia ali naquele lugar, eles não tivessem condições de resistir a um ataque. Então nós percebemos também que a paixão pode chegar ao extremo de causar morte. Quantas pessoas movidas pela paixão já não foram mortas ou não mataram? Nós precisamos considerar tudo isso, gente. A paixão não é um sentimento que nós podemos permitir que esteja no nosso coração. Claro que existe aquele primeiro momento que a gente encontra a pessoa, que a gente se sente atraído por ela, mas a gente precisa tomar cuidado com a paixão para que a gente não seja conduzido pela paixão ao ponto de sucumbir aos riscos dela. Assim como aconteceu com Diná, assim como aconteceu com Siquém. Na verdade, aconteceu com Siquém, porque Diná aqui é a vítima na história, né? Diná é a vítima. Gênesis capítulo 35 nos diz assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa o altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Olha aqui, Jacó dá essa ordem para as pessoas que estavam com ele, de jogar fora as imagens dos deuses estrangeiros, porque, como você percebe aqui no capítulo 34, no verso de número... capítulo 34, verso 29, o texto vai dizer assim, ó... tiraram das casas todas as coisas de valor e levaram como prisioneiras as mulheres e as crianças. Ou seja, agora o povo que Deus estava começando por meio de Abraão, Isaac e aqui no contexto por meio de Jacó, estava sofrendo a interferência de pessoas que estavam fazendo parte desse povo. Haviam prisioneiros de guerra entre eles, e esses prisioneiros de guerra estavam trazendo consigo os seus deuses, as suas imagens. Mas Jacó está dando uma ordem clara de jogar fora as imagens, de jogar fora os deuses, de se purificarem, porque algo novo começaria a partir dali, né? Aprontem-se que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível, e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu e abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim Deus pôs nele o nome de Israel. E disse também: eu sou Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você. E entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei também a você, e depois darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó,
Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima dela. E pôs naquele lugar o nome de Betel. Aqui nós temos Jacó relembrando do momento em que ele encontra com Deus, né? Em Betel. Aqui ele contando, é o relato dessa história do encontro de Jacó com Deus em Betel. E aí no versículo 16 diz assim: Jacó e a sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto. E o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: não tenha medo, você vai ter outro filho. Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Benoni, pessoal, significa filho da minha tristeza. Benoni significa o filho da minha tristeza. Imagine que Raquel aqui estava tendo seu segundo filho e ao dar à luz ao seu segundo filho, ela acaba dando à luz a um filho, mas ela morre. Ela dá vida a uma criança, mas no parto ela morre. Então por isso ela chama o filho de Benoni, filho da minha tristeza, não é? E aí, mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Benjamim é um nome hebraico que quer dizer aquele que terá sucesso. Então veja, é importante a gente considerar aqui a importância do nome que a gente recebe, a identidade que nós temos, né? Quando eu e Michele tivemos nossa primeira filha, Isabela, nós procuramos um nome, não pelo nome, mas pelo significado. Isabela significa pura, casta, consagrada a Deus. Então nós pegamos o nome de Isabela para consagrar a nossa filha a Deus, para entregar a nossa filha a Deus, né? Você já sabe o significado do seu nome? O nosso filho Heitor, o significado de Heitor é aquele que se agarra firmemente. E nós decidimos colocar esse nome nele porque nós queremos que ele se agarre firmemente a Deus e às coisas de Deus, né? Aquele que pega as coisas, que se agarra, que se prende firmemente às coisas, né? Então é importante a gente pensar sobre a identidade, sobre o nome. Quando você se casar e tiver os seus filhos, não escolha um nome por causa da moda. As pessoas colocam o nome de moda, né? Ah, tá na moda esse nome, tá na moda aquele nome e tal. Aí você vai dentro da sala do filho, tem 300 pessoas com o mesmo nome lá dentro. A gente deve colocar pelo significado do nome, né? E aqui, Raquel está colocando o nome desse filho dela de Benoni, o filho da minha tristeza. Imagina aquele menino crescendo, ouvindo: eu sou o filho da tristeza da minha mãe. Felizmente o pai, Jacó, ele chega no momento em que Raquel está colocando o nome no filho e ele diz assim: não é Benoni, ele é Benjamim, aquele que terá sucesso. Né? Agora aquele menino que estava destinado a ser o filho da tristeza da mãe, ele na verdade agora é o filho que terá sucesso. Né? Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rúben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Outra desonra, né? A gente percebe aqui que se quem comete o pecado de desonrar Diná, né, tendo relações com ela, e aqui nós temos o filho de Jacó, Rúben, tendo relações com uma das esposas do pai, né? Uma coisa muito terrível, uma desonra terrível, coisa que não deveria acontecer, como assim aquilo que foi dito pelos próprios irmãos, né? Os irmãos disseram: olha, uma coisa como essa não pode acontecer entre o povo de Israel. É uma coisa terrível de acontecer, né? Então nós precisamos assim ter cuidado para que a gente não cometa crimes como esse, não cometa problemas como esse dentro da nossa família, assim como Jacó fez. Eu não estou dizendo sobre abusar sexualmente de uma pessoa que faz parte da família, mas desonrar alguém da nossa família, né? Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Asser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Gênesis capítulo 35, verso 27.
Jacó foi morar com Isaac, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaac haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaac morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Sabe o que eu acho tremendo aqui? Eu acho bacana essa vida longínqua, essa longevidade que as pessoas tinham nesse tempo aqui, ao ponto de ver que Jacó, ele sai da casa do pai tendo enganado o pai, e ele vai morar na Mesopotâmia, e ali na Mesopotâmia ele passa 20 anos ali, e depois desses 20 anos ele está voltando para encontrar o irmão, ele encontra o irmão, e ele tem tempo ainda de pedir perdão para o irmão, de refazer o caminho de volta e tratar aquela quebra, aquela ruptura familiar e restaurar aquele relacionamento, mas ele também tem a graça de poder voltar para o pai, que ainda estava vivo, tendo 180 anos, né? Ainda estava vivo, e ele consegue voltar para o pai, onde ele tem também a restauração do relacionamento com o pai. Felizmente, Jacó teve essa oportunidade de ter condições de restaurar os relacionamentos que ficaram para trás, né? Afinal, havia uma longevidade, havia muito tempo de vida. Nem sempre nós temos essa oportunidade, porque hoje nós vivemos muito pouco, e nós vivemos num mundo muito perigoso, num mundo de muitos riscos. Basta um piscar de olhos para que a gente perca alguém que a gente ama. E por isso, diferente das pessoas deste tempo, a gente precisa se importar com as pessoas que a gente ama. A gente precisa se importar com as pessoas que estão ao nosso redor, ao ponto de não permitir que o orgulho, que a falta de perdão, roube de nós o tempo que nós podemos ter com eles. Sabe, a cada um minuto que você passa magoado com alguém que você ama, são 60 segundos que você perdeu de oportunidade de estar ao lado daquela pessoa. Então não permita que o orgulho, que a vaidade, que a falta de perdão, sabe, seja uma barreira para que você possa perdoar e aproveitar a vida ao lado de quem você ama. Jacó teve a oportunidade de fazer o caminho de volta e restaurar o relacionamento com o irmão. Ele teve a oportunidade de fazer o caminho de volta e restaurar o relacionamento com o pai. Mas nem todos nós temos essa oportunidade. Nem todos temos essa oportunidade. Por isso, precisamos aproveitar a nossa vida hoje. Vocês estão lendo a Bíblia comigo ou vocês estão aí só comentando? Não é para eu ler para vocês, é para vocês lerem comigo. A gente precisa ler e ouvir, pessoal. Ler e ouvir, tá? Pessoal do YouTube aqui, ó, todo mundo ali lendo a Bíblia, todo mundo ali me acompanhando, e vocês aí só digitando, só digitando. Não sei se vocês estão lendo não, hein? Gênesis capítulo 36. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com as mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Nós sabemos que essas mulheres fizeram muito mal para Isaac e Rebeca, né? Elas fizeram muito mal para eles, elas foram um problema gravíssimo para Isaac e Rebeca, mulheres de Canaã. Deus já havia deixado bem claro que ele não queria que as pessoas se unissem, que os filhos do povo dele se unissem com mulheres dos povos estrangeiros. E por isso, quando Esaú se casa com essas mulheres, elas fazem muito mal para Isaac e Rebeca. Elas fizeram muito mal para eles, porque eram mulheres de outros povos, que trouxeram consigo costumes de outros povos. Entende? Acabaram trazendo consigo costumes de outros povos. Esaú casou também com Besemate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. Ada. E aí a gente presta atenção também aqui no fato de Esaú, numa atitude de rebeldia, casar-se não apenas com as mulheres de Canaã, mas casar também com as mulheres de Ismael, as filhas de Ismael. Ismael é o filho de Abraão com Agar. Ismael tinha um problema gravíssimo com o pai de Esaú, que era Isaac. E quando Esaú se casa com essas mulheres, ele está desonrando os pais, está desonrando o pai dele. Está se casando com mulheres que eram filhas de um homem que não se dava bem com o pai dele. Tudo para provocar o pai, né? E a gente vai perceber que essas atitudes de Esaú fazem com que esse capítulo aqui de Gênesis, capítulo 36, seja a última menção praticamente dele na Bíblia. A Bíblia não fala tanto de Esaú,
A Bíblia não vai mencionar, porque não há por que falar de um homem que não honrava o pai, não há por que falar de um homem que desonrava a sua família e desobedecia a Deus, fazendo relações, alianças com pessoas que não amavam a Deus e não serviam a Deus. Por isso nós vamos ver uma ou duas menções ainda de Esaú ao longo de todas as escrituras, mas de Jacó nós lemos que Deus é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então você percebe como a honra para aqueles que sabem honrar os pais, né? Então vamos lá. Ada foi mãe de Elifaz, Bessemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeús, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas, e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas cabras e ovelhas, todo o gado e tudo que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali, porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vivem na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5, Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Com as suas concubinas, Tímna e Elifaz, teve Abimeleque. Bessemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel, e Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Samá e Mizá. Esaú tinha outra mulher chamada de Oolibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos dela foram Jeús, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos de descendentes de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Orfã, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetá e Amaleque. Estes foram os descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Samá e Mizá. Estes foram os descendentes de Bessemá com outra mulher, a outra mulher de Esaú. De Esaú com a sua mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeús, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moraram na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Esser e Dissã. Todos esses filhos de Seir, o hebreu. Lotã foi pai dos grupos de famílias de Onri e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímna. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manate, Ebal, Zefon e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do seu pai. Aná foi o pai de Dissom, que foi o pai dos grupos de famílias de Edã, Esbã, Itirã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Oolibama. Esser foi o pai dos grupos de família de Bilã, Zaavã e Acã. Dissã foi o pai dos grupos de família de Uz e Arã. São estas, portanto, as tribos dos Oreus na terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Esser e Dizã. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Bela, filho de Beor, da cidade de Dinaba; Jobabe, filho de Zera, de Bozra; Uzã, da região de Temã; Haddad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanla, da cidade de Masreca. Legal o nome, muito legal esses nomes. Cadê? Saul, de Reubote, do rio Eufrates; Baal Hanã, filho de Acbor; Haddad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Metabel, filha de Matred e neta de Mexaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Megiddiel e Irão,
a região em que morava, cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Olha, aí eu tô aqui para poder te dizer que se você está querendo um nome para o seu filho, eis aqui alguns nomes, né? São nomes, assim, bem originais. Ninguém vai copiar esse nome. Então, seu filho provavelmente vai ser o único Beor, o único Zera, o único Bozra, o único Zan da sala dele. Então, se você está procurando o nome original para o seu filho, tá aí nomes originais para você poder colocar nele. Eu sei que a gente lê essas genealogias, essas listas de pessoas, essas listas de família, muitas vezes é cansativo, né? Mas eu queria que você prestasse atenção nisso aqui, porque Deus é um Deus de família. E Deus está mostrando aqui a importância que ele dá para a família. A importância dele, a importância da família no plano dele. Deus se comunica com as pessoas através das famílias, né? E aqui Deus está nos mostrando isso de forma muito clara. Bom, esses foram os 3 capítulos de hoje. A nossa lição importante de hoje é a lição de ter cuidado com a paixão, para que a gente não sucumba aos perigos da paixão, para que a gente não se entregue à paixão, fazendo com que a gente acabe perdendo perdendo os princípios, perdendo os valores, abrindo mão dos nossos ritos religiosos por causa de um sentimento passageiro como a paixão, tá bom? Olha, eu quero deixar aqui com vocês aqui algumas explicações importantes. A partir de hoje, a nossa live, eu já ia falar o Olibama, a Jane está falando ali. Olha só, a partir de hoje a nossa live do desafio vai ficar salva apenas no YouTube, tá bom? Eu não vou deixar mais salva no Instagram. Aliás, eu vou deixar salva no YouTube e no Facebook a nossa live, para você poder repetir ela depois, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Vem aí a história de José, daqui a pouquinho nós vamos ler a história de José, que é uma história belíssima, uma história que vai trazer pra gente muito aprendizado, tá? Boa noite para vocês, Deus abençoe, que vocês possam ter uma noite abençoada e que a gente possa se encontrar amanhã para o 13º dia de leitura da Palavra de Deus. Deus abençoe vocês, tchau, tchau.